Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma videoaula. Na aula de hoje a gente vai tratar sobre a continuidade do que a gente vem falando, que é a pesquisa científica em educação física. Então, vou compartilhar aqui com vocês os slides da aula de hoje. Então, para a aula de hoje, o que a gente vai tratar especificamente? A gente vai falar um pouco mais em detalhes sobre tipo de pesquisa. Então, o que é importante vocês saberem dentro da investigação em educação física é que a gente tem, dentro da investigação, duas perspectivas, uma perspectiva teórica e uma perspectiva mais aplicada. Dentro da perspectiva teórica, a gente vai gerar conhecimento que são frutos de outras pesquisas. Em outras palavras, são as pesquisas que nós vamos chamar de secundárias, né? Ou pesquisas de fundo bibliográfico. Dentro da pesquisa aplicada, a gente vai gerar produto, processo, vai gerar novos conhecimentos e tanto a pesquisa teórica quanto aplicada, elas têm o intuito de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, a primeira pesquisa, assim, de maneira bem básica quanto aos objetivos, é a pesquisa exploratória, que é aquele tipo de pesquisa onde o pesquisador vai se aproximar com a temática, vai conhecer o fato, o fenômeno relacionado a uma determinada temática, vai pesquisar as informações que estão disponíveis sobre determinado objeto, vai descobrir os investigadores que trabalham ou que trabalharam o tema antes, no caso das pesquisas teóricas, né? E aí, na pesquisa exploratória, você pode fazer um levantamento bibliográfico, você pode usar entrevista com alunos, pais, profissionais, você pode visitar instituições ou empresas, você pode fazer de forma remota, né, por meio de um software. E aí, aqui a gente traz da revista Motor e Vivência, no campo da educação física, um exemplo de um estudo publicado com essa característica de pesquisa, que é a pesquisa exploratória. Representações de escolares sobre as aulas de educação física, um estudo exploratório. E aí, um outro tipo de estudo quanto aos objetivos é a pesquisa descritiva. Nessa pesquisa aqui, a gente já vai ter um detalhamento mais minucioso. A gente vai fazer levantamento de características conhecidas de uma pessoa, de um grupo de pessoas, de um fenômeno, né? Vai fazer por meio de levantamento, vai fazer observação sistemática. A gente vai falar de um fato, de um fenômeno, de um processo. E quanto aos objetivos, a gente tem o terceiro tipo de pesquisa, que é explicativo, que vai explicar e criar uma teoria a respeito de um fato, fenômeno, processo. Nesse tipo de pesquisa, geralmente acontece em laboratório, a gente vai ter um grupo controle, um grupo experimental, e quanto aos objetivos, o terceiro tipo de pesquisa. E aí, a gente vai falar agora especificamente de outros tipos de pesquisa que a gente tem também no campo das possibilidades de investigação em educação física. Então, a gente tem a pesquisa mais básica de todas, que é a pesquisa bibliográfica, que tem a finalidade de colocar o investigador em contato com o que já se produziu a respeito do seu tema de investigação. Ela é imprescindível para qualquer tipo de pesquisa, requer conhecimentos técnicos de determinados sinônimos que você vai escrever. E na pesquisa bibliográfica, né, o intuito é registrar e organizar dados bibliográficos referente a documentos obtidos e empregados em uma pesquisa científica. Ela tem também como objetivo recolher e analisar principais contribuições do ponto de vista teórico, também metodológico, sobre um determinado assunto ou uma ideia. Aqui eu trago para vocês um exemplo de um estudo de revisão de literatura, os benefícios do treinamento resistido para a prevenção de sarcopenia em pessoas idosas, publicada em 2020. E aí a gente passa para a pesquisa experimental, né, que consiste em fazer experimento, em experimentar algo, né? Ou seja, fazer um estudo com possibilidade de replicação. Geralmente, esse tipo de estudo é feito em laboratório. As experiências são geralmente feitas por amostragem, né? A gente vai ter um grupo de pessoas que vão servir como representatividade, como representante de uma população. Os resultados encontrados dentro de uma amostra, geralmente, são os resultados válidos, né, para a população. Ou seja, os resultados válidos para uma amostra, por indução, são válidos também para o universo. Aqui eu trago um exemplo desse tipo de estudo. Efeito agudo no desempenho de força na cadeira extensora em resposta ao alongamento estático dos músculos antagonistas, um estudo experimental.
Esse estudo aí foi publicado na Revista Educação Física em 2020. E aí a gente vai ter um outro tipo de pesquisa, também com característica mais qualitativa, que é a pesquisa de levantamento, que é aquela pesquisa que você quer saber a opinião direta das pessoas sobre um determinado assunto. Nesse caso, nesse tipo de pesquisa, a gente vai ter as características tanto exploratória, de ter contato com o objeto, com o assunto, quanto uma característica descritiva. E aí, a pesquisa de levantamento, ela tem algumas características, algumas etapas que a gente vai cumprir: seleção da amostra, organização dos dados, análise com auxílio ou não de uma ferramenta estatística. E aí ela tem vantagens e desvantagens. Nas vantagens, a gente vai ter um conhecimento direto da realidade, por meio de quantificação, economia e rapidez. Agora, as limitações desse tipo de estudo é que ela é um estudo sem profundidade, ela fica muito na superficialidade das informações. Aqui eu trago para vocês um exemplo de um estudo de levantamento, publicado aí em 2020 na revista Motor e Vivência, com os esportes de aventura. E aí a gente passa para um outro tipo de estudo, que é o estudo de caso. Nesse caso, como o próprio nome está dizendo, é um estudo aprofundado e exaustivo de um ou de poucos objetos, de um caso ou casos, que vão ser analisados de forma descritiva ou não, permite seu conhecimento amplo e aprofundado. Para que esse estudo é adequado, onde o estudo de caso é adequado? Ele é adequado, primeiro, para compreender as características, né, de uma pessoa, de um grupo de pessoas, serve para descrever uma situação em uma determinada investigação, de um aluno, de uma turma, de uma escola, que é o que a gente vai chamar de caso ou casos, né? Que eu trago para vocês também mais um exemplo desse tipo de estudo, né? Perfil dos egressos do doutorado em Educação Física, um estudo de caso na Universidade Federal de Santa Catarina, entre 2006 e 2018, publicado em 2020 aí na Revista Brasileira de Cineantropometria e Desempenho Humano. Vocês devem lembrar que na aula anterior eu mostrei algumas dessas revistas, desses artigos que eu estou mostrando aqui, né? Então é interessante buscar essas informações. A gente vai ter uma outra pesquisa também de cunho qualitativo, que é a investigação-ação, né? Que aí, segundo Olívio Júnior, colaboradores, 2020, eles vão dizer que esse tipo de pesquisa é um tipo de pesquisa social com base empírica, que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema, e no qual os investigadores e os participantes representativos da situação ou problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. Por isso o nome investigação-ação, porque muitas vezes eu faço parte da minha própria amostra dentro desse tipo de estudo. Ela é indicada quando há interesse na resolução de um problema. De modo geral, né, a pesquisa científica em educação física e em outras áreas, a busca é por tentar resolver um problema do qual inquieta ali o pesquisador. E aí eu trago para vocês também, né, da Revista Brasileira de Ciência do Esporte, um exemplo desse tipo de estudo. A ação de treinadores de judô voltada à profissionalização, uma investigação-ação em âmbito internacional, publicada aí em 2020. E aí, dentro desses estudos com característica mais social, mais qualitativa, a gente vai ter um outro tipo de estudo, que é o etnográfico, que, no caso do estudo etnográfico, ele vai estudar as minorias, vai estudar povos ribeirinhos, vai estudar quilombolas, povos indígenas. Ele tem um pouco dessa característica da antropologia social, né? Estuda o estudo de um objeto por vivência direta, daquela realidade. Por isso que o estudo mais quali, o pesquisador acaba se envolvendo muitas vezes com os sujeitos da pesquisa, né? Permite analisar o comportamento social, a componente social das tarefas desempenhadas numa determinada organização, numa determinada comunidade, e esse tipo de estudo também vai possibilitar descrever como realmente as coisas acontecem em uma determinada localidade, né? E aí vai implicar a cooperação e conhecimento das atividades de outras pessoas, feito também por meio de observação, inquérito, análise de documento, análise documental, né? E aí eu trago aqui para vocês um estudo com essa característica, publicado em 2020 na Motrivivência, chamado Etnografias, Notas sobre Percursos
teórico metodológico de produção de conhecimento na educação física. Todos esses artigos aí, pessoal, estão disponíveis aí na internet, só buscar pela fonte que eu estou informando, e aí vocês têm acesso direto a esses artigos. E aí, não sei se vocês lembram da nossa aula anterior, que eu trouxe esse quadro para vocês, falando sobre todos os tipos de pesquisa com mais característica do campo quali. Aqui, apesar de a gente ter a pesquisa de experimental, que é a única que foge aqui a essa característica, mas esse quadro ele nos mostra um resumo das pesquisas quanto ao tipo de quanto ao objetivo. Nós vamos ter 3 tipos: a exploratória, descritiva e explicativa. Uma, que é a exploratória, se preocupa em ter contato com o objeto; a descritiva, descrever um fenômeno, um fato ou um processo; e a explicativa, trazer respostas, geralmente por meio de um experimento. E aí nós vamos ter 3 locais de fontes de informação, onde a gente busca esses dados: o campo, o laboratório e a literatura. E aí, quanto ao procedimento de recolha de dados, nós vamos ter mais alguns tipos de pesquisa: a experimental, que é uma pesquisa que tem um cunho puramente quantitativo; pesquisa de levantamento, que é aquela que falei anteriormente, com característica descritiva; o estudo de caso ou de casos; o estudo comparativo também de casos, é um outro tipo de estudo também com essa característica; investigação-ação ou pesquisa-ação, são sinônimos; pesquisa bibliográfica; e a pesquisa documental, que foi a única que eu ainda não havia falado, que ela vai se diferenciar da pesquisa bibliográfica por buscar documentos que ainda não foram publicados. Você vai a um banco de dados, a um determinado local onde há documentos que você vai fazer uma análise para uma posterior publicação. E aí, dentro desses 3 tipos de pesquisa quanto aos objetivos, a gente vai ter, em níveis de conhecimento, por exemplo, na pesquisa exploratória, eu quero saber como aquele fenômeno acontece. Na descritiva, eu quero saber o que acontece, e na explicativa, o porquê acontece. E aí, quais seriam os objetivos desse tipo de estudo? Na exploratória, conhecer mais e melhor um problema; na descritiva, descrever características; na explicativa, identificar variáveis que determinam a ocorrência de um fenômeno. Aí, na pesquisa exploratória, nós vamos ter as modalidades, por exemplo, de levantamento, entrevista, estudo de caso; na descritiva, os estudos etnográficos, de levantamento de opiniões, de atitudes e crenças; na explicativa, a gente vai ter 2 tipos de pesquisa: a experimental e a quase experimental. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Fiquem atentos aí à questão dos prazos. A gente encerra essa unidade com essa segunda videoaula. E aí a próxima unidade da nossa disciplina é referente aos esportes não convencionais. E aí eu gostaria que vocês ficassem atentos à questão dos esportes não convencionais, porque a gente tem uma tarefa aí para cumprir. Até a nossa próxima videoaula.